Olá! Começa agora mais um programa Trabalhador Municipal na TV. Aqui mostramos as atividades do sindicato, seus serviços e sua atuação. Você também vai conhecer as pessoas que fazem parte da história do sindicato, seus sonhos e suas realizações. Quer saber o que o seu sindicato anda fazendo? Então é só ficar assistindo ao programa. Na edição de hoje, você confere entrevistas com o dramaturgo e escritor Anguair Gomes dos Santos e com a fonoaudióloga Carla Ferrari Barbieri. Anguair Gomes dos Santos é dramaturgo e escritor de diversos livros. Em entrevista, ele nos contou um pouco da sua história, dos seus trabalhos e dos seus projetos. Confira! No quadro Diversão e Artes de hoje, eu converso com o escritor Anguair Gomes dos Santos. Ele se aposentou como professor de educação especial aqui na Prefeitura de Praia Grande, onde trabalhou por 18 anos. Tudo bom, Anguair? Tudo bem. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco como que começou essa sua relação com a escrita. Essa sua pergunta, ela me faz ir até meus primórdios da minha infância e lembrar da minha querida mãe, que eu posso dizer que ela, entre milhares de mulheres, uma mulher negra, analfabeta, que teve muitas dificuldades e foi mais uma das domésticas desse país, mas que tinha assim um olhar muito crítico e da importância que eu pudesse estudar. E ela insistiu tanto, ela conseguiu naqueles momentos, na década de 60, inserir-me, colocar, me matricular numa escola. E ela fazia sérias cobranças referente aos estudos. Muito embora ela não lesse, ela pedia à sua patroa que a acompanhasse, e isso foi muito importante. E eu com 12 anos eu perdi minha mãe e acabei indo para um colégio interno, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e ali havia o ginásio industrial 15 de novembro. Esse ginásio era uma escola modelo na época do regime militar. Nessa escola, eu comecei a me desempenhar no meu trabalho de leitura, de escrita. Havia o professor Lauro, esse professor era muito severo, e ele costumava dar as redações e somar dessa redação as notas. Eu tinha uma facilidade de fazer as redações e muitos dos meus amigos tinham essa dificuldade. Eu acabava fazendo de 2 a 3 redações juntas, escondidas, no lugar deles. Aí começou o meu trabalho em relação à parte escrita, né? Atualmente, você tem 6 livros publicados. Explica um pouco para a gente sobre o que eles falam. O primeiro livro é As Ervas Proibidas, ou minto. O primeiro livro foi, na verdade, Bicho Bom, Poeta Homem. Era um momento de conflito, eu buscando o meu espaço, algumas pessoas buscavam um professor, outro poeta, a minha sexualidade em conflito, né, como é que funciona a questão da erotização. E umas amigas minhas falaram, olha, você tem que ser uma pessoa por inteiro. E aí nós conseguimos, então, escrever esse livro, Bicho Bom, Poeta Homem, que coloca toda uma trajetória da questão da história do homem, da sua formação, dessa libido que leva ao processo poético, que leva ao sentimento mais refinado, que é o amor. Então, esse foi o primeiro livro. E depois veio uma sequência de outros recursos, As Ervas Proibidas, falavam de todas as mulheres, dos romances, dos amores proibidos, ou por uma questão religiosa, por uma distância econômica, e aí surgiu As Ervas Proibidas. E o terceiro livro de poesia é Jerusalém, dos poetas, e nós precisamos construir a nossa Jerusalém, nós somos expulsos do paraíso. Então, um momento de dor, uma expulsão que te leva para uma nova oportunidade, uma Jerusalém social, uma familiar. São as saúdes, na verdade, que você tem dentro dessa organização. E após isso, nós resolvemos escrever o livro que eu falo que é o livro Mãe,
que é a minha querida Isabelinha, que é um livro que fala de uma menina com um olho só. E essa menina tem os cabelos crespos enormes, praticamente do tamanho, comprido do tamanho da rua onde ela mora, o seu cachorro Bererê. E ela encontra um menino de 2 olhos. Escrevemos um livro também a respeito à história de São Vicente. Essa história de São Vicente é contada pelo pai Anastácio, que coloca sobre a ótica do negro. Nós temos lá a encenação de São Vicente, que é um dos maiores espetáculos do mundo, em areia, né, na praia, e não se coloca a questão do negro. O negro construiu também a história vicentina. E nós fizemos pesquisas e aí descobrimos que essa palavra calunga é justamente uma palavra africana, que justamente os negros, no momento da sua libertação, da libertação do escravo, muitos saíram de Santos, que estavam nos quilombos, e vieram para São Vicente, e eram aqueles negros já de idade, que estavam ali para ter os seus finais de vida, eram os calungas. E, por fim, um livro que fala sobre as memórias do Jockey Club, que é um bairro de São Vicente, onde nós desenvolvemos todo um trabalho cultural, e esse trabalho ajudou muito memórias. Pegamos as pessoas mais antigas do bairro, aqueles senhores e senhoras que contaram a história, toda uma trajetória do Jockey Club, e a partir dali nós conseguimos escrever o livro. E além de escrever o livro, eu peço aqui o meu agradecimento à Mirella, ao Bertoldo, que também são os escritores, né, do livro. Nós conseguimos então montar o texto O Êxodo Rural, que fala da vida do nordestino, a sua chegada, a sua trajetória de vida, a sua luta. Você está falando aí do seu xodó, que é o livro Isabelinha. Qual que é a importância de um livro que é voltado também para as crianças, para adolescentes? A minha preocupação, primeiro, é dessa descoberta da importância que se tem o período da infância, os primeiros períodos iniciais, de 0 a 2, 3 anos é fundamental haver todo um trabalho com as crianças para que ela possa fazer uma leitura de mundo, para que esse mundo tenha significado, que a partir dos seus sentidos, da sua locomoção, ela possa, na verdade, adquirir uma linguagem rica. Isso é importantíssimo. Então, fazer um livro que eu pudesse facilitar a vida de criança e adolescente era um marco. Mas somaria com o quê? A minha madrinha, ela contava histórias. Então, todas as noites eu ouvia a história da minha madrinha, e ela contava a história pela metade, depois eu ia dormir rapidinho para que no dia seguinte ela desse continuidade à sua história. E havia uma história que ela contava da Isabelinha. Era um outro título, uma outra história, né, outro conteúdo. E eu fui amadurecendo com a vontade de escrever sobre a Isabelinha, e eu li uma vez alguns comentários importantes sobre Inácio Loyola Brandão, em que ele, na verdade, ele conseguiu revolucionar o processo da sua escrita. Eu falei, não está no momento de escrever a Isabelinha. E aí eu falei, vou escrever uma Isabelinha que possa falar sobre a diversidade. E ao escrever esse livro, eu tinha assim, algumas coisas claras comigo. Seria uma Isabelinha que não seria com a pele escura, mas seria afro, teria os cabelos enormes, encaracolados, que é uma questão que geralmente as mulheres têm essa dificuldade, e uma Isabelinha com olho só, que teria que encontrar um menino com 2 olhos para poder, então, se discutir a diversidade. Então, foi fantástico esse material. É um material que pode ser trabalhado com os professores, com os adultos, pode ser discutido e debatido em relação a diversos tipos de preconceitos. E o livro está tendo uma boa aceitação. E há um cachorro no livro, o Bererê, que a Isabelinha manda embora. E essas crianças, depois, ao final da história, para onde foi o Bererê? O que aconteceu com o Bererê? Você pode estar falando também sobre o cuidado dos animais. O seu trabalho lá na Casa Crescer e Brilhar, né, que é uma casa de acolhimento em São Vicente, acabou resultando em outro livro, né? Conta pra gente como que foi isso, como que o seu trabalho como escritor e de teatro ajudou na casa de acolhimento. A Casa Crescer e Brilhar, ela completa agora 41 anos de existência. Ela iniciou o momento da ditadura, ainda era a casa do menor, passou por diversas transformações essa Casa Crescer e Brilhar,
E até o momento do Estatuto da Criança e Adolescente, onde houve uma alteração, uma mudança de diretoria, e eu acabei sendo convidado para ser voluntário naquele serviço de acolhimento. E qual era a minha proposta, qual era o meu objetivo na casa? É que aqueles residentes pudessem, por meio do teatro, fazer uma descoberta básica. Não importava o que fizeram com ele, mas o que eles podiam fazer com o que fizeram dele. Apoiado nesse pensamento que é de Paul Sartre, nós começamos a ver um trabalho com Augusto Boal, de teatro. Conseguimos trabalhar o processo de alfabetização, o processo de desenvolvimento de habilidades que eles não tinham. E todo esse trabalho depois havia um segundo momento, havia um processo de discriminação dos moradores do bairro, ele mesmo não sentiu assim, o pertencimento do bairro. E aí nós fizemos então um projeto para o governo federal e conseguimos ser contemplados com um ponto de cultura. E nesse ponto de cultura nós conseguimos colocar 10 oficinas de fotografia para adultos, dança de salão, de pintura. Nós conseguimos pintar o Muro do Jockey, 600 metros. Conseguimos fazer um trabalho de teatro e fundamental dentro desse contexto era fazer uma pesquisa, uma entrevista com as pessoas mais antigas do bairro, aonde surgiu então a memória do bairro, surgiu o livro daí, o historiador Bertoldo, colocou o ponto histórico, eu coloquei a parte pedagógica, a parte teatral, e a Mirela Martina, que é assistente social, colocou o cunho social, a importância da cultura para o serviço social. E aí nós conseguimos montar essa memória, um livro que foi entregue para as autoridades, nas escolas, nas pessoas que desenvolvem trabalho social. E concluímos o livro com um texto teatral, né, escrito por mim, pelo Bertoldo e pela Mirela, o Êxodo Rural, que fala a questão da chegada nordestina, os seus sonhos, a sua vontade de vencer, os obstáculos que se encontra as pessoas que acabam saindo do Nordeste para grandes cidades, no caso aqui, o pessoal buscando Cubatão para morar em São Vicente. Embora todos os seus livros tenham as suas diferenças, incluindo os de poesias, eles acabam sempre sendo voltados ao cunho social, né? Como que a sua história pessoal contribui para que você sempre vá para esse cunho social e se preocupe tanto com isso em todos os seus livros? Uma coisa a gente coloca da importância da escola, todo mundo na escola, mas estudando, preferencialmente que tenham professores compromissados com esse compromisso social, que possa dar um olhar muito mais profundo do que justamente o processo só de alfabetização, mas esse letramento, a importância da leitura de mundo, a importância da pessoa se conhecer, a importância de perceber que uma comunidade forte é uma família forte. No momento que uma família está em situação de risco, ela está enferma, que justamente também essa comunidade ela se encontra enferma. E a escola ela é de suma importância nesse aspecto para contribuir para que cada cidadão, e não pessoas carentes, a gente fala dessa diferença da cidadania do carente. Que o carente é uma crença que leva a pessoa a pedir, a aguardar uma bolsa disso ou daquilo, e até fazer as coisas erradas justificando que é carente. Cidadania, você tem direitos e deveres. E aí é fundamental que as escolas públicas, os professores compromissados, possam colocar a questão do cunho social. E, como dizia o Vygotsky, é dentro do processo social que é um mundo de aprendizagem. E esse mundo, esse significado desse mundo tem que ter um significado cultural. Por isso que é importante a questão social. Como que, então, a sua formação aí no teatro, como escritor, como que contribuíram quando você dava aula para essa educação inclusiva? Eu já vim com essas experiências, acho que foi assim, uma coisa importante. E aí, voltando do que a gente coloca, que eu coloquei no início, da questão da cultura. E aí você via uma sociedade que tinha como sua crença o preconceito colocado em relação às pessoas com deficiências, que elas não tinham possibilidade. Elas têm muitas habilidades, possibilidade de atingir altos níveis no momento que é feito o trabalho.
E o teatro começou a enriquecer esse aspecto de cada criança, de cada pessoa com deficiência se colocar dentro da sua questão. Nós tínhamos, por exemplo, uma moça que pintava com os pés, então ela ajudou muito na parte do cenário. Nós conseguimos colocar esses professores, inclusive a diretora da escola, a fazer parte do contexto que aglomerou-se em termos desse conteúdo, os temas colocados eram temas sociais, eram temas voltados para a criança com deficiência, às vezes voltados para a família, e isso deu um trabalho muito rico durante o período em que nós trabalhamos nas escolas especiais. E uma delas, no ano passado, nós concluímos esse trabalho de teatro. Existe o projeto político-pedagógico, que é um projeto desenvolvido pela equipe escolar, diretores, os professores, também, em geral, os funcionários, e nós conseguimos, através do teatro, contar a história do projeto político-pedagógico. Foi muito rico. E tem algum livro para ser lançado? Tem, né? Isso aí nós agradecemos às crianças, que nós fizemos visitas em inúmeras unidades escolares, em Santos, São Vicente, maciçamente aqui em Praia Grande. E ao final do livro Isabelinha, a Isabelinha manda o cachorro Bererê embora. E eles questionaram muito isso, para onde foi Bererê? Alguns professores trabalharam com seus alunos, houve redação. Eu recebi alguns desses escritos. E nós vamos, então, apontar para o segundo momento, que é o livro, que está aí fresquinho, Bererê, Cadê Você? E aí tem um ECA, que é o Estatuto do Cão Abandonado. Isso é um trabalho que já está aí no forno. E a outra situação é a segunda edição do livro, A Vila de São Vicente, contado pelo pai Anastácio. Esgotou-se, né? Foram entregues aí esses livros, foi uma tiragem pequena, de 500 tiragens, então temos que fazer uma segunda edição para que possa, então, as pessoas terem acesso a esse material. Obrigada, Anguair. Você sabia que um fonoaudiólogo trata distúrbios na voz, na mastigação e na respiração? Confira a entrevista com a fonoaudióloga aqui do sindicato, Carla Ferrari Barbieri. Aqui ao meu lado está a fonoaudióloga Carla Ferrari Barbieri. Ela trabalha na área há 25 anos e há 2 atua aqui na sede do sindicato, com pós-graduação em psicopedagogia e especialização em disfagia. Hoje, a Carla vai nos ajudar a entender melhor a importância da fono. Tudo bom, Carla? Tudo bom. Para começar, quais motivos levam as pessoas a procurarem um fonoaudiólogo? Quando elas apresentam, os adultos, quando elas apresentam alguma dificuldade na fala ou na voz, apresentando uma gagueira ou após um AVC, que no caso vulgo o derrame que as pessoas têm. E hoje em dia a dificuldade bem grande é quando elas têm a dificuldade para engolir, a deglutição, que é a disfagia, onde eu fiz a minha especialização. Aqui na sede do sindicato, que serviços são oferecidos? Todos os que estão mais simples, fora a área de hospitalar, né? Então, a dificuldade da fala, de linguagem, de disfonia, a voz, a gagueira, distúrbios articulatórios, disfagia, isso nos adultos. E nas crianças, bastante distúrbio articulatório e dificuldades de estudo na escola mesmo. E quais que são aqui, dentre os pacientes que você atende, quais são os distúrbios mais comuns e por que fatores que eles são causados? Distúrbio de fala e linguagem, que no caso são os distúrbios articulatórios dos órgãos fonoarticulatórios, que são língua, bochecha, hipotonia de lábios, isso aí com mau uso da chupeta,
fora o uso da mamadeira, articulações dentárias, e os adultos mesmo, aqui mais é o AVC. E que tipo de prejuízos, esses distúrbios podem causar às pessoas? Tanto na área social mesmo, como também profissional. A gagueira atrapalha bastante, principalmente o adulto, a insegurança, que também faz um serviço psicológico aqui no sindicato, e na escola as dificuldades, porque a criança falando errado também acaba transcrevendo, passa para a escrita esses distúrbios articulatórios, as trocas de letrinhas incomuns, e que aí a gente corrigindo a postura correta dos órgãos fonoarticulatórios, ela começa a fazer a correção. Falando agora das crianças, então, que cuidados os pais devem ter em relação à fala dos filhos? Logo de início, lá no nascimento, as mães é orientada, eu faço um serviço também no hospital no Grande ABC, na parte ainda da disfagia, onde a gente faz um estágio prático e a gente acaba encaminhando as mães e orientando para fazer a amamentação, porque aí desenvolve todos os órgãos fonoarticulatórios, bem mais difícil do que a chupeta, quando o bebê chora, ou a mamadeira, que ele suga com mais facilidade. E fazendo já o exercício no nascimento, os órgãos são bem mais fortalecidos e para a gente isso facilita bastante. Hoje em dia também foi dada a nova lei para o Conselho de Medicina, que para a gente melhorou bastante, para fazer as cesáreas a partir da 39ª semana, porque aí os bebês estão bem mais maduros, né? E isso ajuda bastante. Quanto à audição, você também tem alguma orientação para dar para os pais? Sim. Logo que o bebê nasce, é feito o teste da orelhinha na maternidade, isso por lei já, e isso já encaminha para a gente. O bebê ali que teve alguma intercorrência na gestação, principalmente como uma rubéola, é bom fazer, né, já um acompanhamento e observar se teve alguns outros distúrbios. E mesmo assim, as crianças que têm aí um déficit de atenção, entre aspas, não atende a mãe quando fala, ou escuta uma televisão muito alta, ou grita muito, então é bom procurar o serviço para a gente poder investigar e pesquisar o porquê desse motivo da criança gritar muito ou ser hiperativa. Então é bom a gente passar por uma avaliação audiológica, mesmo sendo pequenininha. Então, a partir de que idade que pode procurar e pode se iniciar um tratamento? Hoje em dia, na maternidade, a gente já vê se a criança tem alguma dificuldade ou não, mas até os 3 anos de idade, se ela tem um atraso de fala e linguagem, nós temos que investigar o porquê a criança não fala, o porquê que a criança é muito ativa, grita muito, procura sons muito altos, se assusta com alguns sons. Então, a partir dos 3 anos, tem um atraso de fala e linguagem, já procura o atendimento fonoaudiológico. A fono, ela também trata dos distúrbios na mastigação e na respiração. Você pode comentar para a gente um pouco mais sobre eles? Sim, na mastigação é desde o nascimento lá, dos dentinhos dos bebês aos 6 meses, nós já devemos incentivar as crianças, não dar alimentação tudo batidinha no liquidificador, amassada, temos que dar os pedacinhos para poder estimular toda a musculatura, né, do bucinador, o masseter, que aí tem os dentinhos justamente, né? Os dentes têm cada função, ou de triturar, de dilacerar, então temos que começar a fazer desde aí. Tem muitas pessoas que já têm distúrbios ortodônticos, né? Que tem que fazer essas cirurgias ortognáticas. Então é encaminhado para o ortodontista, eles também encaminham para o setor, para a gente poder trabalhar juntamente, tá? A respiração, a gente também trabalha porque tem muitas crianças com um mau uso de chupeta e mamadeira, tem um respirador bucal e aí deforma toda a arcada dentária, deforma a postura da língua, o palato,
porque aí tem uma obstrução ou de adenoide ou de amígdala, é encaminhado para otorrino para poder a gente verificar se precisa fazer alguma cirurgia ou não. Para finalizar, as pessoas, os servidores que querem vir ou querem trazer seus filhos, né, para virem fazer um tratamento, o que precisa? Precisa ser ou registrado na prefeitura, né, sindicalizado, procurar o setor com o número do seu registro. Infelizmente a gente tem uma demanda muito grande, mas a partir da semana que vem já estamos fazendo as novas triagens e aí fica no setor, cada atendimento é individualizado com meia hora de cada atendimento. Nós temos o atendimento aqui 2 vezes por semana, que eu trabalho em outros lugares também, mas dá para fazer um atendimento muito bom, né? Toda semana, não é uma vez por mês, a criança vem, uns 6 meses de tratamento dá para melhorar bem a qualidade. Obrigada, Carla. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem ficado conosco e espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão para os próximos programas, entre em contato conosco. Até a próxima. Tchau!